Bom dia, pessoal. Prazer em revê-los. Estamos iniciando aqui, então, nossa aula de Educação Física, dando sequência ao nosso projeto de estudo sobre o movimento olímpico, para que a gente possa se apropriar cada vez mais desse rico conhecimento que a gente tem como referência, como uma filosofia, não só uma filosofia de educação, mas uma filosofia que pretende passar para a vida das pessoas, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a Carta Olímpica, falamos um pouquinho também sobre a educação olímpica. Na última aula, falamos sobre o regulamento dos Jogos do Monteiro, que estão interligados a esses temas, mas para a gente poder conhecer um pouco mais, a gente poder se apropriar desse conhecimento, a gente precisa falar com alguém que estude, que tenha um conhecimento amplo sobre esse assunto. Então, a gente trouxe hoje o professor Dr. Nelson Todi, que é o professor da PUC aqui de Porto Alegre, para nos falar um pouquinho sobre esse tema, para que a gente possa, até mesmo para nós, professores aqui do Monteiro Lobato, a gente possa também conhecer mais e poder propagar esse conhecimento de uma forma mais apropriada. Então, professor Nelson, em primeiro lugar, queria dizer ao senhor que é uma satisfação tê-lo conosco e gostaríamos, em primeiro momento, conhecer um pouquinho quem é esse professor Dr. Nelson Todi, né, como é que entrou essa história desse estudo olímpico aí, professor? E antes de dizer que tive a oportunidade de ter sido teu aluno de Educação Física no Colégio Cruzeiro do Sul e tu foi uma das meus inspiradores para o que eu faço hoje. Então, satisfação de tê-lo conosco, professor Nelson. Muito obrigado, professor Daniel, meu colega, né? Se para ti foi legal me ter como professor, tu imagina o quanto é para o professor ter um aluno como colega, né? Ainda mais um colega que faz o seu trabalho repercutir de forma tão positiva e tão bacana como o trabalho que tu vens fazendo. Também mandar uma saudação aí a todos os estudantes aí do Monteiro, dizer que vocês também são protagonistas de uma história bonita que está sendo criada nessa escola, desenvolvida nessa escola, e falar com vocês também é motivo de muita alegria para mim. Bem, professor Dr. Nelson, né? Eu primeiro dizer para vocês, eu não me apresento assim para os meus alunos. Eu, quando entro em sala de aula, a primeira coisa que eu digo é: oi, eu sou o Nelson. E é isso que eu quero falar para vocês. Eu sou o Nelson, eu sou uma pessoa comum. A questão dos títulos, elas vão sempre agregando valor, digamos assim, à nossa trajetória, as coisas que a gente vai construindo na vida, mas necessariamente não dizem o que a gente é, né? Então, eu sou o Nelson. Então, é um prazer estar aqui com vocês, uma pessoa comum, como qualquer um, aí que está ao lado de vocês, e espero que durante essa conversa breve que a gente vai ter, eu possa ser útil, né, para as coisas que vocês estão querendo entender melhor, né, nesse ano tão especial por vários motivos, não só pelas dificuldades que a gente está vivendo, mas também porque é um ano de Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do planeta e da história. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Show de bola, professor Nelson. Professor Nelson, queríamos saber, então, que tu pudesse, dentro desse vasto conhecimento que tem dentro dessa temática, o que é o movimento olímpico, professor? O que prega o movimento olímpico? Quais são as principais bases desse movimento que a gente tanto vê na televisão, vê em livros, vê na internet, falam muito sobre isso, né? Então, o que preconiza o movimento olímpico, por favor, professor Nelson? Muito bem. Eu acho que a primeira coisa é dizer o que o movimento olímpico não é. Né? O que o movimento olímpico não é são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é apenas a pontinha do iceberg do que representa efetivamente o movimento olímpico. Então, os Jogos Olímpicos, quando eu falo em pontinha do iceberg, é aquilo que acontece durante 14 dias, a cada 4 anos. Quando a gente está falando dos Jogos de Verão, né, a gente precisa lembrar que os Jogos Olímpicos acontecem 2 vezes a cada Olimpíada. E já aproveitando aqui, antes de responder mais objetivamente a pergunta sobre o que é movimento olímpico, é o que é Olimpíada. Então, Olimpíada é um período de tempo. É uma palavra grega que quer dizer 4 anos. Um período de 4 anos. É que nem quando a gente diz década.
Década quer dizer um período de 10 anos. Né? Então, os gregos usaram essa expressão para definir o período de 4 anos. Olimpíada. Então, dentro desse período de 4 anos, uma Olimpíada, acontecem 2 Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. Esses são os eventos de grande dimensão organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, responsável pelo movimento olímpico. Então, mas e o que acontece nos outros dias do ano? Ou nos outros dias dessa Olimpíada? Muito mais do que Jogos Olímpicos. Inclusive as ações de promoção daquilo que é a figura central desse movimento, que é uma filosofia de vida, que a gente chama de olimpismo. Então, o olimpismo nada mais é do que a promoção de valores comuns que esse movimento propõe para o mundo inteiro, numa ideia de paz, fraternidade, desenvolvimento humano e tantas outras coisas que a gente conhece, não só dos documentos que o COI emite, mas das ações que são realizadas dentro do movimento olímpico, não só pelo Comitê Olímpico Internacional, mas por todas as instituições parceiras. Então, o movimento olímpico é isso. É essa ação contínua de promoção do olimpismo que vai acontecer nesse período aí de 4 anos, não só nos Jogos Olímpicos. Então, a gente às vezes pensa, movimento olímpico são os Jogos Olímpicos. Não. Os Jogos Olímpicos é uma parte desse todo. Então, acho que por aí a gente responde mais, dando uma ideia mais clara do que pode ser o movimento olímpico. Com certeza, professor. Já ficou uma coisa bem mais objetiva e ampla da gente poder entender, então, que os jogos não são só de aquele evento que a gente vê na televisão, tem uma coisa, uma proposta muito maior desse processo, e dentro dessa proposta me parece que a educação olímpica, então, seja uma dessas propostas, uma dessas ações desse movimento olímpico, professor? A educação olímpica? Sim, porque o que acontece é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Quando é que surgiram os Jogos Olímpicos? Depende. Se nós estamos falando dos Jogos Olímpicos que nós conhecemos hoje, eles aconteceram pela primeira vez em 1896, em Atenas, na Grécia. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas se nós pensarmos mesmo na questão olímpica, nós estamos falando de uma história de 13 séculos. Só um pouquinho, 13 séculos. Nós estamos falando de mais de 1000 anos. Nós estamos falando de um evento que, na antiguidade grega, durou 12 séculos. 1.200 anos. Bem, só um pouquinho. Então, esse evento não pode ser alguma coisa que se limita à competição esportiva. Para ela ter durado tanto tempo numa sociedade tão importante como foi a sociedade grega na antiguidade, o que mais estava por trás? Bem, naquela época estava uma questão de religião, porque os jogos eram festivais em honra aos deuses gregos. No caso mais próprio de Olímpia, onde eram realizados os Jogos Olímpicos, era em homenagem a Zeus, que era o principal deus do Olimpo, mas existiam outros eventos que aconteciam na Grécia inteira, também semelhantes aos Jogos Olímpicos, que tinham honra a outros deuses. Mas, fora isso, esse evento, ou esses eventos, eram uma oportunidade de aproximar a cultura grega. E nem os Jogos do Monteiro. O que os Jogos do Monteiro querem fazer? Entre outras atividades, o interesse que está por trás é aproximar a comunidade dessa escola. Então, é o que os gregos faziam na antiguidade. Então, a gente tem que pensar, faziam isso por quê?
porque eles passavam muito tempo em guerra e era uma forma deles pararem as guerras e promover novas ideias. Então, ali era momento de apresentação de ideias políticas, ideias de filosofia, ideias educacionais. Então, essas coisas todas vinham à tona nessas oportunidades. Bem, então, baseado nesse modelo grego, né, depois que os jogos da antiguidade terminaram, houve uma série de questões que aqui também não cabe falar, porque já vira uma aula de história, né? Que em outro momento talvez a gente possa até conversar, se for do interesse de vocês, mas séculos depois, né? Mais precisamente no final do século XIX, surge um barão, ou seja, alguém que tinha uma importância na sociedade francesa, chamado Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin pensava num modelo educacional para a França. Então, ele foi beber nos exemplos da Inglaterra, especialmente, e da Grécia Antiga, desenvolveu suas ideias e percebeu que a base dessa educação estava no esporte. Então, ele faz essa proposta para a França. Ela não avança muito por questões políticas, mas aí surge uma grande ideia: recriar os Jogos Olímpicos. Então, em 1892, Pierre de Coubertin faz um congresso na França, na Universidade de Sorbonne, e propõe a recriação dos Jogos e a criação do Comitê Olímpico Internacional. A ideia não foi bem aceita naquele momento, mas ele se deu conta que ele não deveria desistir por uma razão simples. Mais do que uma proposta educacional, pedagógica, que tinha como base o esporte, tinha uma outra identificação com a Grécia Antiga, uma ideia de paz. Por quê? Porque a Europa, especialmente, naquela época, já sentia uma tendência de guerra que acabou acontecendo logo depois. Mas Coubertin, então, usando esse argumento de um movimento não só educacional, mas também pacífico, de promoção, então, do entendimento dos povos, propõe novamente, num novo congresso, em 1894, na mesma Universidade de Sorbonne, em Paris, e essa proposta é aclamada e aceita por todos. Surge, então, o Comitê Olímpico Internacional e fica decidido que, em 1896, aconteceria a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos em Atenas, em homenagem ao passado grego. Mas, objetivamente, em relação à tua pergunta, e a educação olímpica? Bem, Pierre de Coubertin não usava essa expressão. Em nenhum dos textos de Coubertin a gente encontra educação olímpica. Ele chamava de pedagogia olímpica. E essa pedagogia olímpica, então, usava o esporte como um elemento que pudesse facilitar não só o conhecimento formal, mas especialmente o desenvolvimento de valores que seriam positivos para a sociedade. O termo educação olímpica vai surgir por volta dos anos 1970, com o alemão Norbert Miller, que traz nos seus estudos, né, a ideia de que a educação olímpica, sim, poderia ser algo também para os dias de hoje, aplicável em educação, em escolas de educação básica. Então, daí vem a educação olímpica, que hoje ganha outras dimensões, não apenas do âmbito escolar, como também programas sociais, esportivos, mas basicamente tem a sua melhor espaço dentro da escola. Porque hoje, mais do que nunca,
a sociedade vive uma crise de valores. Vocês não acham? Pensem bem aí, gurizada. Vocês estão aí convivendo, mesmo à distância, percebendo uma série de coisas acontecendo na vida de vocês, ou acompanhando os pais de vocês, as coisas que a gente vê na televisão, em filmes, em séries, quanta violência, quanta injustiça social, quanta briga. Mas por quê? Bem, entre outras tantas coisas, um dos motivos disso é porque os valores das pessoas não são iguais. Aquilo que é um valor para mim, para outra pessoa pode não ser. Então, a educação olímpica quer promover valores universais. Valores que sirva para o professor Daniel, sirva para mim e sirva para ti também aí, para o teu colega, para os outros professores, para os teus pais, para o teu irmão. Os valores olímpicos, então, que promovem o olimpismo, são valores universais. Eles podem ser vários. A gente vai lá olhar a Carta Olímpica, a gente vai encontrar, decodificar um importante número de valores, mas basicamente o COI hoje, em suas ações pedagógicas, estabelece 3 valores: a amizade, o respeito e a excelência. Existem outros valores? Claro que sim. Mas, basicamente, a partir desses 3, a gente consegue agregar, inclusive, os outros. Só que não adianta ficar falando disso, né, gente? Pensem bem. O grande desafio, gurizada, é como botar esses valores em prática. E, mais uma vez, eu saúdo aqui a iniciativa da escola em fazer jogos. Será que eu sou capaz de respeitar meu colega até mesmo na hora do jogo? Será que eu respeito o professor que está apitando o jogo, mesmo quando ele apita eventualmente alguma coisa que eu não estou de acordo? E o meu colega do outro time? E o meu colega de time que errou? E a mim mesmo? Porque às vezes eu não estou de acordo com as ações que eu dou. Eu respeito a mim mesmo também. Então, o respeito é uma das questões importantes. E o entendimento entre os outros, que é promovido pela amizade, também. O meu adversário é meu inimigo? Então, a gente tem que estar pensando nessas coisas também. E, por fim, a excelência, que os jogos também nos ajudam a pensar. Eu posso ser muito bom dentro da quadra, buscando o melhor que eu tenho, mas só dentro da quadra? E na sala de aula? E nas minhas outras ações de vida, que eu também tenho compromisso? A gente não vai ser guri, como eu chamei vocês, um guria para o resto da vida. Como a gente aprende a ter responsabilidade por isso e entender que a gente deve procurar dar o melhor da gente sempre. Bem, é isso que a excelência nos ensina. Bem, educação olímpica, essa resposta foi mais longa, né, Daniel? Mas... Não, foi excelente, professor, porque vai ao encontro do que nós acreditamos também, porque nós também nos baseamos nesse estudo sobre os estudos olímpicos. Desde esse ano, se ocorrer em outubro, seria o nosso 10º evento, né, dos Jogos Monteiro, e o nosso grande aspecto é esse mesmo, professor, que vai ao encontro das ideias do movimento olímpico, que é transpor valores para ações, né? Os valores são muito bonitos no papel, na fala, mas a gente tem que transformar isso em ações, né, professor? E aí esse é a nossa grande diálogo com os alunos, né, dentro do nosso processo dos jogos, é que a gente transpôs esses valores para ações, porque esses alunos que nós estamos falando aqui, professor, eles, além de participarem dos jogos, alunos do 2º e 3º ensino médio, eles são os coordenadores das equipes, não são os professores coordenando as equipes, são eles que coordenam os alunos do Fundamental 1, que nem era o Cruzeiro do Sul, né, professor? O modelo, a gente utiliza o que é bom, a gente utiliza, né? Então, tu também foi um dos precursores, durante muitos anos dos jogos, das Olimpíadas do Colégio Cruzeiro do Sul, né? Então, a ideia é essa, que o aluno possa se apropriar desse conhecimento, vivendo ele, e os professores estão ali para ajudar a municiar essa, talvez a maior dificuldade que seja transpor valores em ações, né, professor? Sem dúvida, estamos de acordo. Mas, professor Nelson,
Vamos então para a parte final aqui do nosso encontro. Já estou anotando, já tem já um livro inteiro escrito aqui. Olha, já pode mandar o boleto aí para me cobrar depois dessa aula especial aí, porque eu estou aproveitando o máximo aqui, professor. Sim. Mas tem 2 itens que eu gostaria, professor, que foram elencados aqui para a gente poder fechar o nosso encontro. Diz respeito, professor, a talvez uma certa confusão que eu mesmo estruturei em relação ao grupo de pesquisa em olimpismo da PUC, a gente poder entender um pouquinho o que esse grupo é, né, para a gente poder desvincular um pouco, ou até vincular em relação ao movimento olímpico. E o segundo item, que é um item de interesse dos alunos, essa pergunta veio dos alunos, eles queriam saber um pouquinho sobre os Jogos da Juventude, onde eles observaram que dentro dos Jogos da Juventude, que se eu não me engano até os 18 ou 19 anos, agora não me recordo exatamente a faixa etária, tu vai poder nos ajudar, a prever eventos mistos, né, modalidades mistas, né, isso chamou muita atenção da gurizada, e a gente queria conhecer, então, um pouquinho sobre esses 2 aspectos, por favor, professor. Bem, vamos começar pelo grupo. Em 2002, né, eu tive a iniciativa, na PUC, onde eu trabalho, de criar um grupo de pesquisa. O nome do grupo é Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos. Não de olimpismo. Mas por que não? Porque, como eu falei no início, o olimpismo é a filosofia de vida proposta pelo movimento olímpico. Não é isso que eu estudo. Eu não estudo a filosofia do movimento olímpico. Bem, o que nós estudamos na PUC é aquilo que a gente chama de estudos olímpicos. Os estudos olímpicos já, tradicionalmente, não é só na PUC, mas no mundo inteiro, existe uma rede internacional de centros de estudos olímpicos que já tem uma tradição já de longa data, busca pegar tudo que envolve o movimento olímpico e pesquisar. Então, por exemplo, qual é o momento ou quais são os fatores que determinam o número de likes em postagens de atletas olímpicos? Preciso dizer, mas isso sim é um estudo com pesquisadores da Faculdade de Comunicação, feito também pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, que se interessa em perceber o comportamento midiático de atletas olímpicos e ver qual é o momento que sobe o número de likes, que baixa, que tipo de post repercute, se tem a ver com a medalha, se não tem a ver com a medalha, se o atleta se manifesta politicamente, se ele não se manifesta. Bem, isso gera uma pesquisa e envolve o universo olímpico. Então, esse é um exemplo de pesquisa. Vou pegar um outro exemplo. Jogos do Rio 2016, no Brasil. Muita gente diz que deu prejuízo. Ok, deu mesmo. Tem que ser feito um estudo daquilo que a gente chama de legados dos jogos. Então, existe na área de pesquisa, especialmente da economia, pessoas que estudam como avaliar o impacto e o legado econômico de um grande evento como os Jogos Olímpicos. Isso é estudos olímpicos. Bem, eu também posso estudar a filosofia olímpica, mas não é só isso que os estudos olímpicos querem. E dou como último exemplo, só para trazer, acho que pelo exemplo a gente entende melhor como as coisas funcionam. Agora mesmo a gente está começando uma pesquisa com o Comitê Olímpico do Brasil, né, sobre o impacto, né, mental dos atletas que vão a Tóquio 2020. Vão a Tóquio somente em 2021. Por que impacto mental? Vocês aí que estão me ouvindo agora, podem imaginar tu passar 4 anos treinando para ir para os Jogos Olímpicos e começa uma pandemia nas vésperas disso acontecer? Tu está pronto para competir, tu tem que mudar todo o teu treinamento. Tu para de treinar. Aí marcam de novo os jogos. Tu tem que voltar a treinar. Como é que fica a tua cabeça? Porque tem atletas que se preparam uma vida inteira para esse evento e daqui a um pouquinho a participação dele ou o rendimento dele fica ameaçado por causa disso. Então, como é que está a cabeça dele? Então, a gente está fazendo um estudo com psicólogos,
especialista na área do esporte, especialistas, justamente para determinar o impacto nas questões mentais, né, de saúde mental desses atletas que vão para Tóquio agora em julho. Os estudos olímpicos podem ser muitas coisas que envolvem o esporte olímpico, o movimento olímpico, e é isso que a gente faz na PUC, no grupo de pesquisa em estudos olímpicos. Mas só para, antes de responder a última pergunta, comentar também que na PUC nós temos a sede do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. E por que eu quero falar disso para vocês? Vocês lembram, eu falei há pouco sobre Pierre de Coubertin, o cara que criou os jogos. Muita gente se questiona se os valores que Coubertin proporcionou, pensou na origem dos jogos modernos, se eles sobreviveram nos dias de hoje. Então, como muitas vezes o Comitê Olímpico Internacional já não está tão interessado nos valores e mais interessado em realizar os Jogos Olímpicos, foi criado o Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que promove o nome de Pierre de Coubertin e o olimpismo. Então, aqui no Brasil tem um comitê também, que tem a sede na PUC, que quer promover, aí sim, o olimpismo, as ideias desta filosofia criadas por Pierre de Coubertin. Bem, essa pergunta está. E agora sobre os Jogos da Juventude. Bem, vamos pensar bem. Eu não sei com quantos eu estou falando nesse momento, mas eu imagino que é um grupo de líderes, né, do ensino médio aí da escola, ou seja, vocês, diferente do que eu falei antes, já estão experimentando responsabilidades muito legais que vão preparar vocês de uma maneira também muito especial para a vida adulta, tenho certeza disso. Mas vocês sabem que muitas pessoas da idade de vocês já não se interessam tanto pelos esportes tradicionais como a geração do Daniel ou como a minha, que é mais antiga ainda que a do Daniel. Porque existem esportes mais modernos, radicais, esportes de aventura, esportes urbanos que a gente chama de rua, como o basquete de rua, né? Bem, e dentro dessa ótica também vem os jogos eletrônicos, os videogames, antigamente a gente chamava, e hoje a gente chama de esportes. Será que esses novos esportes e o esportes, que são jogos eletrônicos, não estão ocupando já um espaço tão importante quanto os jogos tradicionais? Então, o Comitê Olímpico Internacional está atento a isso. E por estar atento a isso, ele está fazendo novas experiências num evento menor, claro. Não são os Jogos Olímpicos, mas são jogos para potenciais futuros atletas olímpicos, com eventos tradicionais, mas com esportes já não tradicionais. Então, esse evento serve como um evento de testes, propondo modalidades mistas, com a participação de homens e mulheres, esportes de aventura, esportes eletrônicos. Mas, acima de tudo, que para mim é o mais importante, utilizando o evento para promover o olimpismo. Ou seja, é desde cedo que a gente ensina os valores olímpicos. Depois que eu me torno um profissional do esporte, é difícil eu conseguir aliar os meus interesses profissionais, às vezes, com os valores. Não estou dizendo que não é possível e desejável. É desejável, mas é difícil. Então, enquanto nós somos amadores, como atletas jovens, antes de ser profissional, o COI faz um evento para também promover valores. Então, se tu vai para os Jogos da Juventude, além do calendário esportivo que tu tens obrigatório, tu tens que participar de outras atividades esportivas, de outros esportes, e vivenciar atividades que promovam os valores olímpicos. Bem,
comecei a responder sobre isso assim, não sei se ficou alguma vaga aí das perguntas. Não, professor, ficou excelente. Eu queria, não só em meu nome, mas em nome dos alunos do Colégio Monteiro Lobato, em nome do Colégio Monteiro Lobato, agradecer muito a gentileza, professor, de poder compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento com a gente. Tenha certeza que esse é um primeiro encontro de, quem sabe, uma parceria futura, da gente poder ampliar mais, porque o conhecimento ele não tem limites, né? E quanto mais a gente vai se agregando com outras parcerias ligadas a valores, como tu falaste muito bem, né? Essa crise de valores que a nossa sociedade vive e se ressalta mais ainda nessa pandemia agora, essa busca por valores universais, como tu coloca muito bem, uma coisa que a gente tem que estar atrás, e a gente tem que deixar um legado para essa próxima geração, né, professor? Eu tenho certeza que alguns da nossa geração se salvaram, mas se a gente for botar a nossa geração deixa muitas vezes desejar. O século XX foi um século praticamente assim de um padrão de normalidade, e graças a Deus o século XXI me parece iniciar como o século da diversidade, do respeito às diferenças, né, professor? E é isso que a gente está procurando, e o teu estudo, e o teu conhecimento em relação a isso nos abrilhanta muito para a gente futuramente poder crescer mais, cada vez mais, nessa ideologia, nessa filosofia, na verdade. Então, professor, como é de praxe dos nossos convidados, dos nossos encontros aqui, nesse espaço virtual, né, a gente sempre deixa um espaço final para que o nosso convidado possa, então, dar sua mensagem final e poder aí falar um pouco sobre esse momento que a gente viveu agora, professor, por favor. Valeu. Bem, olha, o que eu tenho para dizer é muito difícil fazer as coisas da forma que a gente deseja, alcançando o que a gente quer. A gente tem muitos motivos hoje para não fazer as coisas. Então, vamos lá. Pandemia, pode ser. Os outros não me entendem, pode ser. O país está mal, pode ser. O professor é chato, pode ser. Nós temos muitos motivos para não fazer as coisas. Mas eu acho que todos nós temos que começar a pensar quais são os motivos que nós temos para fazer as coisas. Nós temos muitos motivos para fazer as coisas. Para talvez sermos professores melhores do que eu fui, melhor do que o Daniel é. Vocês podem ser melhores ainda. Para que vocês se tornem talvez políticos melhores do que estão aí. Para que numa próxima pandemia a gente enfrente ela de uma maneira melhor do que nós estamos enfrentando. Então, motivos para não fazer existem e nós temos que acostumar a procurar os motivos para fazer. E os valores são um caminho que nos ajudam a enxergar a chave para a gente perseguir essa meta. Sucesso a todos, desejo um baita evento para vocês, tenho certeza que vai ser bastante olímpico. Show de bola. Muito obrigado, professor Nelson, prazer em tê-lo conosco. Então, tá aí, pessoal, a entrevista aí, então, temos a honra de receber o professor Nelson Todi, né, e a gente vai, com certeza, isso vai nos ajudar mais ainda a gente devagarinho se apropriar desse conhecimento para futuramente, quem sabe, transformar, né, transferir esses valores, esses princípios em condutas, né, que eu acho que é o nosso grande objetivo. Então, vou interromper a gravação aqui.